Perdão. Muito bem. Graças a Deus. Cibele. Oi. Continua de onde parou, do começo? Peraí, Cibele. Vocês conseguem ver minha projeção? Sim. Sim. Legal. Pronto. Vamos lá, gente? Podemos? Apoiamos. Vamos? Sim, devemos. Sim, vamos. Beleza. Senhor, obrigado por esse tempo. Senhor, nos concede essa oportunidade. Quero te agradecer por cada irmão e irmã que, de forma sacrificial, tem disponibilizado esse momento da sua vida para juntos prestarmos esse culto e podermos contribuir uns com os outros no aprendizado. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender, de modo que nós sejamos habilitados, capacitados para fazermos a obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, Cibele, a gente vai continuar, eu vou continuar com você, mas daqui a pouco, tá? Eu vou falar algumas coisas, daqui a pouco eu te chamo para a gente continuar, tudo bem? Certo. Beleza. Segunda aula, esse texto aí de 1 Timóteo 4, 11 a 16, diz: manda estas coisas, ensine-as, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Eu destaquei aqui exemplo dos fiéis para comentar algumas coisas nessa minha introdução. Mas ser o exemplo dos fiéis. Alguém que vai ser modelo para aqueles que já são fiéis. É um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de vida, um pouco mais de caminhada, de ações. Exemplo na palavra, exemplo no trato, exemplo no amor, exemplo no espírito, exemplo na fé, exemplo na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, teu crescimento, tua prosperidade seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, falando um pouco a respeito do pregador, de quem vai fazer uso da palavra para ministrar, ensinar,
né? Eu acredito que a nossa prática, a estrutura de igreja que nós participamos, a nossa prática, ela é mais voltada para o ensino, a didaquê, sermos mais didáticos, né? Então, há uma admoestação para que a gente seja exemplo para os fiéis, um exemplo na palavra, né? E aí, eu trouxe aqui alguma coisa sobre vícios de linguagem. É algo que a gente precisa trabalhar. Além da unção e da técnica, a gente precisa ter uma boa linguagem. Aí vocês poderiam colocar como terceira coisa, né? Primeiro, unção. Segundo, técnica. E terceiro, linguagem, né? Isso é algo que não pode ser negociado. Então, a linguagem, ela deve ser uma linguagem com muita clareza, uma linguagem com bastante clareza. Não pode ser uma linguagem que ela esteja nuveada, né? Que as pessoas, ela tem que fazer muito esforço para compreender. Se você fala, você tem um público, a semana passada a gente falou isso, um público diverso, um público mais culto, um público menos culto, você tem que buscar ali uma forma de alcançar os dois públicos, de modo que as pessoas te entendam. Segundo, firmeza. Então, uma pessoa que está falando, comunicando a palavra, ela não pode passar uma ideia de insegurança, de alguém que não está muito seguro do que está fazendo. Ela tem que ter firmeza naquilo que se propõe a fazer. Uma outra coisa é a questão da gramática, né? Onde a gente não pode incorrer, se dá o luxo de incorrer em erros graves, gramaticalmente falando. É necessário que a gente tenha uma perspicácia para estar vendo as palavras, a conjugação dos verbos, a conotação de cada palavra, para que a construção das nossas frases, elas possam gramaticalmente estarem corretas, para que, quando a gente estiver falando, o nosso público, ele não tire a atenção da mensagem para poder focar na nossa dificuldade de comunicação. Porque a gente pode perder uma excelente mensagem por termos dificuldade para nos comunicarmos. Ok? Outra coisa, pureza, né? É uma linguagem que não seja impura, uma linguagem sem aqueles vícios de gírias, sem os vícios daquelas coisas que as pessoas elas usam no dia a dia para, de alguma forma, chamar a atenção dos outros, tal. Então, a linguagem ela é pura, é uma linguagem, deve ser uma linguagem bíblica, uma linguagem correta, de modo que a gente tenha essa capacidade de comunicar para as pessoas aquilo que vai estar trazendo edificação para ela, né? E, em quinto lugar, eu trago a questão de correção. Então, quando eu coloco correção, eu estou falando da gente estar aberto para sermos corrigidos naquilo que cometermos alguma falha. Nenhum de nós é perfeito no uso da linguagem, né? Eu sempre observo alguns irmãos quando estão falando no público.
Às vezes tem aquela coisa, tá falando aí, glória a Deus, glória a Jesus. Aí repete isso 200 milhões de vezes. Não é que está errado você glorificar Deus, glorificar Jesus, mas quando entra numa repetição muito grande, que as pessoas elas não querem dar a pausa, elas não admitem a pausa do silêncio, e aí quer encher aquele espaço com glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Quando esquece alguma coisa, às vezes esquece uma frase, esquece uma palavra, e começa glória a Deus, glória a Jesus, e não fica legal, né? E outra coisa é a pessoa que ela repete várias vezes, né? Alguns vícios de linguagem, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, o tempo todo. Não é legal isso. Eu sempre digo aos irmãos, tem alguém que ama você e que fale a verdade para você, para poder te corrigir e te ensinar algumas coisas. Por exemplo, a esposa, ela pode ser um instrumento para ensinar o marido. O marido ser um instrumento para ensinar a esposa. Ou um discípulo próximo, um companheiro, né, que pode observar e dar uma dica. Eu já tive correção de pessoas onde eu usei uma palavra que gramaticalmente ela não estava correta, e essa pessoa, até uma irmã mesmo aqui, que ela é fonoaudióloga, e ela chegou para mim e falou assim: Antônio Carlos, gosto das suas ministrações, você tem palavras muito boas, agora só que essa palavra aqui que você está colocando e está repetindo ela não está correta. O correto dela é isso aqui. Então, eu peguei o que ela falou, agradeci, e fui lá corrigir, fiquei escrevendo várias vezes e lembrando, essa palavra é dessa forma. Porque, às vezes, a gente, pela força do hábito, a gente pode colocar uma palavra que ela não é correta, e as pessoas que estão ouvindo, ela perder a atenção da mensagem para ficar focada no nosso erro. E aí você deve ter um cuidado com a sua fala. É muito importante isso. Tá bom, irmãos? Muito bem. Aí, eu entro agora na nossa aula de hoje, recapitulando só esse ponto aqui, 3 tipos de sermões: o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Vou deixar isso aqui e quero ouvir a minha querida aí, que a gente começou a falar. Tá? Eu queria que você voltasse para o começo. Ok. Vamos lá. Então, peraí. Então, o texto, né, que base é o Lucas 12, do 1 ao 5, onde ele diz assim... O texto base dela é Lucas 12, de 1 a 5. Não precisa você ler o texto. Tá. Então, o tema é o que Jesus espera de mim. O tema dela, prestem bem atenção, gente, se vocês puderem anotar, é bom, viu? O tema é o que Jesus espera de mim. Perfeito. Vamos lá. Isso. Jesus veio ao mundo para nos ensinar como deveríamos caminhar e viver de forma a honrar e agradar o Pai. Essa é a sua sentença de transição. Isso. Perfeito. Aí agora, perfeito. A minha introdução. Ótimo. Jesus não se impressiona com a multidão que caminha atrás dele, mas ele se empenha a ensinar o que realmente nos distingue diante de Deus como verdadeiros discípulos. Ele alerta que não temos que ser como os fariseus, hipócritas, que vivem apenas uma religião, mas não são verdadeiros e sinceros diante de Deus. Então, o que Jesus veio nos ensinar como sermos verdadeiros e sinceros, como nos olharmos de uma forma ao qual o Pai tem nos visto, né? Porque o que acontecia com os fariseus? Eles viviam práticas religiosas e isso maquiava quem realmente eles eram e o que realmente eles faziam. Então,
alguns tópicos que eu anotei baseado nesse texto. Primeiro, ótimo. ser sincero é ser capaz de reconhecer sua condição de pecador. Se Ótimo. eu consigo ser sincera comigo mesma, eu consigo me olhar e ver que sou uma pecadora. E reconhecer que eu preciso dessa graça e da misericórdia de Jesus. O segundo ponto é, ser sincero é ser capaz de se arrepender do seu pecado. Então, quando eu reconheço a minha condição de pecador, quando eu me enxergo como realmente eu sou, eu me arrependo disso, né? Através daquilo que eu já ouvi, já conheci do Senhor, eu me arrependo do meu pecado e eu tomo uma decisão de mudar de atitude. O terceiro ponto é, ser sincero é ser capaz de aceitar que Deus sabe quem realmente eu sou. Se eu consigo ser sincera ao ponto de saber que Deus realmente sabe quem eu sou, que Ele me conhece, Ele sabe dos meus defeitos, das minhas fraquezas e das minhas falhas, mesmo assim, Ele me aceita e me recebe como sou. O quarto ponto é, ser sincero é ser capaz de dar temor a quem realmente é digno de temor. Porque nós vemos aqui que os fariseus, eles, na verdade, o temor deles era que os homens realmente os conhecessem e sabessem quem eles eram, quais eram o verdadeiro coração deles. Mas eles não tinham temor de quem realmente nós temos que ter, que é de Deus. Porque Deus sim nos conhece, Deus sim sabe quem somos. Então, se eles conseguiam se maquiar para os homens, para eles isso já estava bom o suficiente. Perfeito. O quinto ponto. Ser sincero é ser capaz de se humilhar diante do Senhor. Então, quando eu sou sincera, que eu reconheço todas essas fases, todas essas etapas, eu vou me humilhar diante de Deus, reconhecendo a minha necessidade dele. O sexto. Ser sincero é ser capaz de reconhecer essas dependências do Senhor. Isso eu acabei de falar, né? E ser capaz de se humilhar é o quinto, né? E o sétimo é ser capaz de tomar decisões e atitudes de dependência do Espírito Santo para mudar seu caráter, até que fique a semelhança de Cristo. Então, quando eu sou sincera diante de Deus, eu busco o Espírito Santo para que ele me capacite a tomar as decisões e as atitudes necessárias para que eu fique a semelhança de Cristo. E como é que eu vou conseguir todas essas coisas? Conclusão. Só a partir do... Oi? Será para a conclusão agora? Isso, a conclusão. Né? Então, eu só consigo essas coisas, quando verdadeiramente eu me entrego a Cristo e me sujeito a Ele. Então, para você adquirir essa sinceridade e caminhar em cada um desses pontos, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Se entregar totalmente ao Senhor, ao Espírito Santo, porque Ele que vai trazendo essas revelações e nos dando essas direções. Ótimo. Então, é isso. Perfeito, Cibele. Muito bom. Ótimo, vamos lá. Então, todos ouviram, né? Essa aula, gente, vai ser mais participativa, viu? Eu quero que vocês participem. Então, nós ouvimos o esboço do sermão de Cibele. Eu percebo que Cibele compreendeu como ela deve caminhar para organizar um sermão. Então, ela entendeu isso. Como deve caminhar para organizar um sermão. Ela botou o texto, ela fez a introdução, ela deu o tema, sentença de transição, ela estabeleceu os tópicos e ela fez a conclusão. Vamos lá, beleza. Eu quero agora mais uma pessoa, só mais um, para a gente poder fazer alguns comentários. Quem se habilita? Vamos, abre o microfone, se habilita. Eu posso falar? Deve. Então
Bom, eu utilizei aqui o texto 1 João 1,7. 1 João, seu texto, né? Texto. Quem puder anotar, anota, viu, gente? Texto 1 João 1,7. Correto. Vamos lá. Pode seguir. Qualidades do autêntico cristão. Esse é o tema. Esse aqui é a proposição aqui, exatamente. Proposição, ok. A introdução. Qualidades, né? Qualidades do autêntico. Autêntico cristão. Perfeito. Vamos lá. Introdução. O poder da luz. Certo. Agora, a sentença de transição. Por que devemos ser autênticos? Por que devemos ser autênticos, não é isso? Isso. Perfeito. Por que devemos ser autênticos? Eu só vou falar o que eu montei, tá? Não vou entrar na... Ok, beleza. Pode falar a sua montagem. Não precisa descrever. Perfeito. Não entrar no discurso. Tá. O desenvolvimento, agora que é a introdução. Isso. Eu coloquei 5 aqui. Para que eu ande na verdade, né? Por que devemos ser autênticos? Para que eu ande na verdade. Para que eu ande na verdade. Para que eu ande na verdade. Certo. Salmos 86, 11. Salmos 86, 11. Perfeito. Vamos lá. Segundo, para sermos purificados de toda injustiça. Segundo, para sermos purificados de toda injustiça. Certo. 1 João 1,9. Pode continuar? Pode. Terceiro, para que falemos a verdade. Efésios 4:25. Para que falemos a verdade. Perfeito. Nos leva a melhor compreensão do que é ser corpo. Romanos 12:5. Nos leva a melhor compreensão do que é ser corpo. E por último, para que tenhamos comunhão com Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:9. Ok. Agora, a conclusão, eu coloquei isso aqui. Devo me envergonhar da vida que eu tinha diante de Deus. Eu ocultava aos homens. Porém, hoje tenho a liberdade de andar na luz diante de todos, o que me faz cristão para Deus. Perfeito. Ok. Muito bem. Sendo assim, eu tenho o sermão de Cibele. Como eu não estou vendo aqui, quem foi que falou agora? Foi Jadir? Foi. Jadir. Tem um sermão de Jadir. Eu vou abrir para mais um. Faz para mim como o Jadir fez aí, gente. Mais um. Vamos lá? Abre um aí. Não quer abrir? Posso seguir? Eu acho que seria bom mais um aí, para depois não dizer, porque é o pastor Jadir. Vamos lá, mais um. Estão aí vocês? Vamos, pessoal, você me limite. Bora, povo. Estamos. Qualquer coisa você escolhe, professor, aí manda. Pastor Antônio, eu não consegui concluir o meu, mas eu posso falar até onde que eu fiz aqui, pode ser? Perfeito, Anderson. Vamos lá, querido. Tive uma semana meia corrida aí, mas eu fiz também, igual o Jadir, a qualidade do autêntico cristão. Você fez esse, foi? Isso. Você usou o mesmo texto? O texto mesmo não. Eu peguei o texto de 1 João
3, do 7 ao 10. Tá ótimo. Então vamos lá, botar o texto. 1 João 3, do 7 ao 10. Isso. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui a sentença de transição, 3 marcas de um cristão autêntico. Aí eu coloquei aqui, primeiro, que é buscar a santidade. O segundo, eu coloquei aqui que era para amar os irmãos, servindo. E o terceiro, eu coloquei que ele tem que ter uma vida de verdade que espelha Jesus, né? Dando um bom testemunho. Esses tinham sido os 3 tópicos que eu tinha montado e ia trabalhar em cima deles. Perfeito. E a Repete conclusão aí. eu não consegui fazer. Buscar a santidade. Primeiro, buscar a santidade. Isso, eu coloquei buscar santidade, Segundo, amor aos irmãos, né? Um trabalho servindo a igreja local, servindo aos irmãos. E certo. terceiro, eu coloquei que a vida dele tem que ser uma vida que espelha a vida de Jesus, dando um bom testemunho. Dá uma sentença. Então, a sentença, quando era para me ter concluído, eu acabei não concluindo. Eu terminei nessa parte aqui. Eu fiz os 3, mas eu não concluí. É se parecer com Jesus. Ser Isso. parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. Ok. Aí a conclusão não deu para fazer, não foi? Isso, Pronto. correto. Eu tenho aqui uma ideia mais ou menos. Vamos pegar esses 3 aqui para a gente poder fazer uma análise. Se os outros não conseguiram, a gente, pelo menos, já vai ter uma ideia do que fazer aqui, tá? Eu quero parabenizar vocês pela tentativa. Então, existem 3 tipos de sermão, os mais clássicos, que é temático, sermão textual e o sermão expositivo. Falei para vocês que nós não vamos estudar sermão expositivo, por conta da complexidade dele. O sermão textual, a gente também não vai estudar, e a gente ficou de fazer os exercícios com o sermão temático. Fontes para a divisão. As minhas divisões, os meus tópicos, no meu desenvolvimento, ele deve atender à seguinte ideia. Todo sermão expositivo ou textual, fique atento para isso. Todo sermão expositivo ou textual, olha aí, o texto será a fonte, o que deve ser dividido. As minhas divisões, eu divido pelo texto. É o texto que me dá as divisões. Sermão textual e sermão expositivo. Agora, sermão temático, quem vai definir as minhas divisões é o tema. Uhum. O tema é que define as minhas divisões. Primeira pergunta que faço a vocês. Uhum. Primeira pergunta. Os 3 sermões que a gente ouviu aqui agora, qual deles não é um sermão temático? Dos 3, um não é. 2 é, um não é. Acredito que seja o do Jadir. Do Jadir. Ok. Perfeito. Quem mais quer dar opinião? Vamos lá. Eu também estou achando que o Jadir é o temático. Penso eu. Não, eu estou perguntando. A minha pergunta. Desculpa. Qual, tá. Pode fazer de novo? Não é temático. Tem 3, eu disse que um não é. Já vi uma resposta que é o de Jadir que não é. Vamos lá, eu tenho Cibele, Jadir e Anderson.
Anderson fez um esqueletozinho que dá para ter uma ideia. Ou não é temático, né? Qual não é temático? Bora, gente. Eu não queria que Pereira desse a opinião aí, não. Quero que vocês deem a opinião. Vocês. O do Anderson é temático. Vamos ver. É um só ou dois? Um só. Só tem um que não é. No caso, eu acharia que o meu não seria temático. Eu não coloquei um tema, né? Você tá assim, mas, faltou o seu tema. Então, eu não coloquei um tema. Faltou o seu tema, de fato. Mas o seu... Vamos lá, deixa o pessoal falar. Bora, gente. Eu também creio que seria o do Anderson. O da Cibele não é temático. Porque o da A Cibele Cibele não é temático. o tema. O do Jadir é a mesma coisa. Ele falou o tema lá e expôs os principais assuntos. Então, eu não compreendi total do Anderson porque caiu a minha internet, mas eu creio que seria o dele. Bora, eu quero ouvir vocês. Bora mais uma pessoa aí falando aí, por favor. Eu creio que o Anderson se encaixa melhor nesse contexto aí. Eu acho que o meu, ele é um sermão textual, né? Que é o que foi pedido para fazer. Oi? Ele é baseado, dividido pelo texto. Tá meu, ele é um sermão textual. Quem está falando? Quem está falando, Cibele? Cibele. Isso. Porque ele foi dividido pelo texto, né? E você acha que o seu sermão é o quê? Textual ou seu sermão temático, Cibele? Textual. Perfeito. Vamos lá. Cibele compreendeu perfeitamente a técnica, os passos, ela arrasou. Só que ela não fez um sermão temático. Ela fez um sermão textual. Até a escolha do texto, que ela escolheu um texto meio longo, com alguns versículos, e a partir do tema, a sua sentença de transição e as divisões, ficou muito claro que o sermão de Cibele, ele é textual. O sermão de Jadir é um sermão temático, porque Jadir pegou o texto, deu o tema, qualidades do autêntico cristão. Fez a introdução, falou sobre o poder da luz, a sentença de transição, por que devemos ser autêntico. Primeiro, devemos ser autêntico para que eu ande... eu botei uma coisa aqui. Na luz, alguma coisa assim. Tá. E aí ele citou uma referência bíblica. Salmo 86, 11. Aí vai colocando e sempre citando a referência bíblica. Então, ele vai respaldar as suas divisões, não do texto, mas durante a Bíblia. O sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. O texto é só um pretexto. As divisões do sermão temático podem vir de várias partes diferentes da Bíblia, não necessariamente do texto. Nas divisões, é importante seguir uma ordem cronológica e crescente. Isso aqui, essas duas palavrinhas, cronologia e crescente, você adquire com a continuidade. E você compreender que você precisa ter uma progressão. Você começar de baixo para cima, do começo para o final. Nunca comece as suas divisões do final para o começo.
mas sempre tendo uma progressão para ter um ápice. Importante isso. Aqui um exemplo. 1 Timóteo 3,16. Tema ou proposição. Verdades absolutas referentes a Cristo. Introdução. A Bíblia está cheia de verdades sobre Jesus Cristo. Sentença de transição. Quais são estas verdades? Primeiro, ele é Deus manifestado em carne. Referência. Segundo, ele é o Salvador dos homens. Referência. Ele é o Rei vindouro. De referência. Conclusão. Aqui está um esboço de um sermão temático. Verdades absolutas referentes a Cristo. As minhas divisões, elas vão ser baseadas no meu tema. Minhas divisões respondem o meu tema. Dúvida? Anderson, você começou no caminho certo. Só faltou você terminar a ideia. Mas o seu texto, sua sentença de transição, 3 marcas de um cristão autêntico. Aí você coloca, buscar a santidade, amar os irmãos, ser parecido com Jesus. O seu tema é marcas de um cristão autêntico. Esse é o seu tema. E a conclusão, está feito o seu esboço, seu esqueleto vai estar feito. Você só vai trabalhar agora o enchimento para poder desenvolver ele de forma assim bem ajustada e a contento. Mas a ideia ela procede. Entendeu? Então, se a minha queridinha Cibele, a tarefa fosse para fazer um sermão textual, Cibele tomaria 10. Porque ela foi muito precisa, criteriosa, seguiu os passos de uma forma correta. Então, tecnicamente... Mas, pastor, aqui estava sermão textual nessa tarefa. Pelo menos foi o que eu anotei. Textual? Aham. Onde Prazer foi de casa. Foi mesmo? Foi. Deixa eu ver aqui. No caso, ela não tomaria, ela levaria. Toma é castigo. Cadê que o prazer de casa eu botei onde, meu pai? Exemplo de um sermão textual, ó. Vocês estão vendo aí um exemplo de um sermão textual, certo? Estou procurando aqui o... Eu apaguei, foi meu pai. Eu estava procurando aqui a tarefa. O que eu anotei aqui, o senhor deu 2 prazeres de casa, né? No primeiro era para achar qual a preposição. E depois, Foi. nesse segundo que eu anotei, foi esse, sermão textual. Os outros concordam aí com o Sibeli? Hein, gente? Ô, Antônio Carlos, Oi. quando você pediu o prazer de casa,
Você colocou lá 5 pontos ali. Qualidades do autêntico cristão. Foi. E aí você pontua 2, 3, 4, 5. Lá embaixo tem uma observação em vermelho falando assim, ó, trazer o esboço das 5 proposições de um sermão temático. Temático. Ah, porque em cima eu tinha anotado, sermão textual, aí estava lá, é aquele em que as divisões principais são divididas de um texto. Aí eu anotei embaixo, prazer de casa, que vem a qualidade do autêntico cristão, nossas armas, os aspectos da vontade de Deus, características. Então eu não vi essa parte aí. E eu lembro perfeitamente que eu frisei que a gente iria fazer o exercício que seria o sermão temático. Ah, então eu que entendi errado. Mas você fez o que você entendeu. Você não errou. Você fez o que você entendeu, você compreendeu. Eu creio que se você for fazer um sermão temático, você consegue. Uhum. Jardim mandou aqui o prazer de casa, né, Jardim? Deixa eu ver aqui. Mandei. Ok. Prazer de casa está aqui. Temático. A última colocação que eu fiz foi para a gente trazer um sermão temático. Foi isso mesmo. Eu sei. Muito bem. Uhum. Cadê? Deixa eu trazer aqui para vocês outro exemplo de um sermão temático. Eu sei que essa coisa de a primeira vez, eu sei que não é fácil, não. É complicado mesmo. É exercitar. É como você aprender a dirigir. Você tem que exercitar. Se não exercitar, você não vai, não. Texto Colossenses 4:2. Tem uma proposição, orações não respondidas. Introdução, fala-se alguma coisa. Sentença de transição. 6 causas para a oração não ser respondida. Primeira, a oração pode não ser respondida por pedir mal. Segunda, a oração pode não ser respondida por causa do pecado no coração. Terceiro, a oração pode não ser respondida por duvidar da palavra de Deus. Quarto, a oração pode não ser respondida por usar vãs repetições. Quinto, a oração pode não ser respondida por desobediência à palavra. Sexto, a oração pode não ser respondida por procedimentos irrefletidos nas relações conjugais. Conclusão, e lá vai. Tá? Então, são os tópicos que eles estão baseados, fundamentados no tema, que orações não respondidas. A minha sentença de transição me dá condição de fazer essas minhas divisões, porque ela vai servir de link entre o meu tema e as minhas divisões. 6 causas. Eu botei 6, eu poderia botar 3, poderia botar 4, poderia botar 2, poderia botar 8, poderia botar 10, depende do tempo e do propósito que eu tenha. Tá? Mas eu fundamento todas elas na Bíblia, e essas divisões, elas estão durante a Bíblia. Não é nem do texto, é durante a Bíblia. Certinho. Beleza. Ele aqui, ó, Jadir. O prazer de casa, tá vendo? Achei ele. 5, e já dei a proposição para vocês, né? Os temas aí para vocês. Trazer o esboço das 5 proposições de um sermão temático.
Então, você já tem o tema, é só para fazer os esboços com esses temas aí. Sim. Dúvida, gente? Antônio Carlos, por gentileza, meu querido, como é que nós poderíamos discernir, só para compreender melhor, essa questão da progressão, e você falou que você vai expor em ordem progressiva e... Cronológica e crescente, né? Crescente, cronológica e crescente. Perfeito. Olha aí. Você falou alguma coisa sobre ser progressiva também. Isso, pode ser progressiva, correto. Olha esse exemplo aí, o exemplo desse sermão aí, que está na tela. Uhum. Ele é Deus manifestado em carne. Ele é o Salvador dos homens. Manifestado em carne, fala da humanização dele. Então, aquele momento que Jesus nasceu, tornou-se homem e tal. Segundo, ele é o Salvador dos homens, que ele já é adulto. Está salvando, está pregando, tal, levando os homens. Morreu na cruz, pelos homens, pelos pecados, tal. E terceiro, ele é o rei vindouro. Então, ele morreu, ele já ressuscitou, ele foi exaltado, ele vai voltar. Uhum. Então, eu estou numa ordem crescente e cronológica. Certo. Beleza. Eu não estou começando para falar dele. Ele é o rei. Aí, por último, eu vou falar que ele nasceu. Só uma pergunta. Progressiva e cronológica, uma implica a outra? Ou elas são independentes em si? Por exemplo, se eu quiser tratar de um tema que seja só em ordem progressiva, mas não cronológica, se o assunto tratar de um tema que seja progressivo, envolver a progressiva, não necessariamente implica ser cronológico, ou vice-versa, a cronologia. Por exemplo, se eu pegar uma parte que fala de Jesus, menino, de repente, num livro que está lá na frente, depois eu pego Jesus, homem, lá no livro anterior. Poderia acontecer isso? Eu acho assim que de poder pode. Toda regra tem a sua exceção. Mas me parece que a progressão ela vai estar sempre atendendo à cronologia. E a cronologia ela vai sempre atender a uma progressão. Você vai falar de um assunto no Novo Testamento, seu ápice é no Novo Testamento. É interessante que você comece esse assunto com alguma coisa do Velho Testamento. Você traz lá alguma coisa do Velho, tal, e aí você chega no Novo e tem o ápice, porque lá você tem o fundo de verdade, o fundo histórico, a profecia, tal, e o cumprimento, a realidade e o que vai acontecer ainda cá no Novo Testamento. Então, você tem uma ordem crescente e você tem uma cronologia também. Acho que elas vão caminhar juntos também. Eu só citei, bem observado aí que pode haver exceção, porque eu imaginei assim, por exemplo, uma visão profética, né? Uma profecia lá, de repente, do Velho Testamento que arremete a Jesus, por exemplo, homem, né? E aí, ou criança, né? E tá lá no Velho. E aí você quebra esse lapso progressivo temporal, né? Que é, de repente, um profeta lá do Velho Testamento refere alguma coisa aqui no Novo. Eu não sei se é mais ou menos isso. Mas se você colocar, me perdoe a interrupção, se você colocar Isaías 7,14 para falar, por exemplo, se eu coloco aqui, né, ele é Deus manifestado em carne, eu poderia colocar primeiro Isaías 7,14, que foi profetizado. Houve uma profecia dessa manifestação de Deus, homem. Isaías 7,14.
E aí eu coloco um segundo. Ele é Deus que se fez homem, Deus que se manifestou em carne. E aí iria fazendo essa progressão. Mas Isaías 7,14, ele não poderia, se eu quero colocar nessa ordem cronológica e crescente, eu não poderia colocar Isaías 7,14 como segundo ou terceiro ponto. Não sei se eu fiz compreendido. Uhum. Sim, compreendi, sim. Aí é crescente no aspecto da manifestação dele, da sua manifestação. Então você veio trazendo de maneira crescente. E também por conta da própria narrativa bíblica, né? Uhum. Do que a Bíblia apresenta, né? Certo. Posso considerar, então, um sermão temático dentro de uma cronologia de fatos que já aconteceram, mas o trabalho era de uma maneira crescente, e a progressiva de algo que foi profetizado e que ainda está em curso? Pode sim, pode, tranquilo. Tá bom. Amém. E aí, pessoal? Dá para a gente fazer um sermão temático? Vocês acham que tem condições de fazer? Tem. Beleza. Pereira, o que é que você me diz? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Agora, só me restou uma dúvida, por exemplo. Eu estou falando, digamos, você pegou lá 1 Timóteo, né? Da manifestação de Cristo. Aí entendi completamente, entendi bem essa ordem crescente aí, e cronológica e crescente. Mas digamos que eu vou falar sobre fé. E eu vou falar sobre fé, por exemplo, então o meu tema é fé. Vou falar, por exemplo, sobre tipos de fé, vou falar sobre a obra da fé, vou falar sobre várias coisas relativas à fé. Como é que eu posso estabelecer esse critério de progressiva e crescente em termos de fé? Desse tema que eu vou abordar, por exemplo. Bem, então vamos lá. Você vai falar de fé. Então, Sim. Você vai falar primeiro da fé que vai salvar. Ou você pode falar a fé comum, a fé que todo mundo tem. Perfeito. Segundo, você fala da fé salvadora, a fé que salva. Terceiro, você vai falar da fé para receber o batismo no Espírito Santo. Quarto, você vai falar da fé para exercitar os dons espirituais. E aí você pode concluir com a fé para poder viver a vida cristã na sua plenitude. O justo viverá pela fé. Ótimo. Então, você tem uma progressão, uma ordem cronológica, né? A fé comum, a fé para a salvação, a fé para receber o batismo no Espírito Santo, a fé para experimentar os dons espirituais e a fé para viver a vida na sua plenitude. Entendi. Entendi, agora eu compreendi. Porque, assim, quando eu estou organizando, colhendo material para o meu sermão, necessariamente não preciso me preocupar com ordem, vou anotando tudo. Depois é que eu coloco nessa ordem. Nota, escreve e tal, porque, assim, eu penso o seguinte, preparar um sermão é um parto. É algo que você não concebe ele de imediato. Você vai fazendo suas anotações, seus rabiscos, tal, vai lá, anota tudo que vier, suas pesquisas, tá. Depois, a última coisa que você vai fazer é arrumar, porque no final você já sabe, na sua cabeça, os seus passos, é o texto, é o seu tema, sua introdução, sentença de transição, divisões e conclusão, você sabe. E aí você tem lá o seu material e você vai encaixando. Tem muita coisa que você rabiscou que não vai entrar na sua arrumação. Tá? Ajudou você a pesquisar, lhe deu luz, mas não vai entrar necessariamente ali. Quando você começar a arrumar, é que você vai
organizando tudo direitinho. Arrumou, aí dá aquela lida com a mente crítica, sabendo como você deve fazer. Leu, tal, rapaz, isso aqui não é aqui. Deixa eu mudar ele, isso aqui tem que vir para aqui. Você vai fazendo as mudanças até você ter a sua finalização. Uhum. Tá ótimo. Muito bom. Obrigado. Só Pereira que vai perguntar? Anderson, vamos lá, Anderson. Me ajude. Eu tive algumas dúvidas, que eu acabei fazendo algumas pesquisas, né? Pronto, dúvidas é importante porque ajuda os outros. Isso, sobre proposição, né? Eu estava vendo aqui que, nesse temático que você colocou aqui, você acabou abordando tudo como verdade. Se eu não me engano, na semana passada, você tinha falado que a gente tinha duas maneiras de falar, né? Que são as verdades e são os mandamentos. Dentro de um sermão temático, eu não posso abordar os dois assuntos, né? Ou eu abordo o que é mandamento, ou eu abordo o que é verdade. Eu acho que, mais uma vez, toda regra tem a sua exceção. Pode acontecer porque você está com um sermão temático. Você tem um sermão temático. Você vai falar para a igreja, você quer admoestar a igreja a respeito de alguma coisa, você pode começar a falar a respeito de mandamentos. Santificai-vos. Vamos lá, vamos falar sobre a santificação. Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí você vai falar sobre a importância da santificação. Então, precisamos ser santos, porque nós somos filhos de Deus. Bom, precisamos ser santos, porque a santificação nos identifica como pessoas que são diferentes do mundo. Aí vai falando. E aí você pode ter um ponto que você vai dizer assim: é a santificação que vai nos colocar diante de Deus. Ou a santificação é credencial para nós estarmos sendo apresentados diante de Deus quando Jesus Cristo voltar. Você pode usar mandamentos, e você tem a oportunidade de usar a verdade. Tá? Você começa puxando a orelha dos irmãos sobre a questão de ser santo e tal, e depois você diz para eles que vale a pena ser santo, que vai ter uma recompensa de ser santo, que vai ajudar eles a ter fé. Não, poxa, realmente eu preciso me esforçar para ser santo, porque vale a pena, eu tenho que abdicar do pecado, tal. A recompensa vai ser essa daqui. É possível haver as duas coisas. Antônio Carlos, só corroborando o que você está dizendo, por exemplo, o sermão de Pedro, ele começou com um querigma e terminou com essas verdades, e terminou com o mandamento, né? Quando, por exemplo, ele pregou, aí ele termina dizendo, o sermão dele encerra: saiba, pois, com certeza, verso 36, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É uma verdade. Aí eles perguntam, então, aqui causa um impacto neles, na verdade, desperta a fé, e eles perguntam, o que faremos? Aí ele entra com o daqui, com os mandamentos. Mandamento, arrependa. Perfeito, João. Zé. Perfeito. Muito bom. Ótimo. Mas gostei da sua colocação, Anderson. Muito legal. Vamos lá. Quem mais? Cadê a minha pregadora? Não quer fazer pergunta, não?
pregadora já sabe de tudo, rapaz. Se brincar, ela dá aula para você, para mim e para todo mundo. Ô, Cibele. Tava dando comida pro neném. Foi? Tava dando comida pro neném. Perfeito. Vamos lá. Então, não tendo perguntas, né? A ideia é essa. A ideia é que vocês absorvam, porque, assim, é importante que você domine primeiro um formato de sermão e depois você domina o outro formato de sermão. Então, eu aconselho a vocês, dominem primeiro o sermão temático, que você vai saber identificar um sermão temático e você vai saber esboçar um sermão temático. Depois que você dominar, você aí vai para o sermão textual e vai seguir o mesmo processo. Você dominou o temático, o textual é beleza, tranquilidade. Mas não tentem as duas coisas, porque você pode misturar. Pode achar que um é outro. Mas vá dando um passo de cada vez. E aí eu vou fazer o seguinte, vou ficar às ordens de vocês. Nessa semana, ninguém me procurou, ninguém me fez pergunta, ninguém mandou esboço para eu ajudar, ninguém fez nada. Eu fiquei legal, fiquei tranquilo, gostei muito. Eu vou deixar que vocês exercitem. Se porventura tiver alguma necessidade, alguma dúvida, alguma contribuição, é só me solicitar, que será um prazer colaborar com vocês. Amém. Então, no caso, eu queria só agradecer e pedir perdão aí pela nossa falta de interesse, né? Não Mas, é assim, falta de eu até interesse. pedi perdão para você, porque eu estava de viagem, né? A 1.500 por hora, me preparando para a viagem. Aí aqui parei, inclusive, para assistir. Eu tinha que estar até com a família, mas eu falei, não, eu vou estar com os irmãos lá, até porque eu queria também aprender, né? E concluir o aprendizado, que eu achei muito boa, muito prática e muito